Bom dia a todos, né? Pessoal aí. Eu estou na sala de aula. Hoje aqui nós estamos cumprindo o sábado de posição, né, de carga horária devido à greve. Estou com os meus alunos, eles estão aqui na frente, eles não vão aparecer no vídeo, né, porque né, direitos autorais. Mas eu falei com eles que eu ia aproveitar para gravar esse vídeo, porque alguns meninos pediram, né, para que houvesse como se fosse uma espécie de revisão. Eu falei com eles que eu ia gravar o vídeo e eu ia postar esse vídeo no YouTube para que eles tivessem acesso, já que essa semana eu vou aplicar a prova, e aí ficaria mais fácil, eles poderiam acessar o YouTube e ver esse vídeo depois. Inclusive eu tinha um vídeo já no meu canal antigo, né, que infelizmente foi derrubado, e por isso, inclusive, eu peço para vocês compartilharem no meu canal. Eu preciso de inscritos, porque eu preciso de um número determinado de inscritos para mim conseguir mudar como é que fala? O link dele, né? Colocar um link personalizado, o YouTube exige uma quantidade mínima de inscritos. E ele é um canal novo, né? Tem menos de um mês que eu voltei a produzir nesse canal, já que eu não consegui recuperar outro. E aquele vídeo que eu tinha falando sobre essa matéria, infelizmente, se perdeu. Então eu estou gravando esse vídeo hoje, novamente, no dia 13, hoje é 13 ou 14? 14 de maio, né, de 2022. São exatamente, eu não estou conseguindo puxar aqui também, mas deve ser por volta de 10 horas da manhã. E nós vamos falar sobre o capítulo 3 da obra da Marilena Chaui, tá? Iniciação à Filosofia. Vamos falar a respeito da origem da filosofia, né? Ela começa o texto falando sobre a analogia de um filósofo, e ela levanta, né, essa característica que a filosofia tem sobre a questão dessa necessidade de busca, né, pelo conhecimento. Ela até fala que os filósofos, né, admirados e espantados com a realidade, eles demonstraram que os seres humanos e as coisas da natureza podem ser conhecidos pela razão humana e que a própria razão é capaz de conhecer a si mesma. O filósofo isso sim, movido pelo desejo de observar, contemplar, julgar e avaliar as coisas, as ações, as pessoas, os acontecimentos, a vida, enfim, pelo desejo de saber. No final do texto também ela fala que todos nós, seres humanos, buscamos, né, por excelência, o conhecimento, a justiça e a felicidade, isso é fato. Por mais que às vezes a gente tenha, né, um pouco de dificuldade em relação à escola, à disciplina, à matéria, ao conteúdo, mas nós buscamos o conhecimento, né? O conhecimento é algo que nos instiga. Nós gostamos de algum assunto, a gente busca conhecer sobre aquele assunto, isso é fato. Então, assim também como nós buscamos a justiça para nós, mesmo que sejamos pessoas injustas, nós queremos que as pessoas sejam justas com a gente. E a felicidade nem se fala, né? Nós queremos ser felizes e buscamos a todo tempo isso. Por mais que às vezes a gente não se sinta, nós queremos sentir a felicidade. Ela também coloca aqui no início que a palavra, né, filosofia, ela atribui-se, né, a tradição acredita que foi Pitágoras que criou a palavra, né, quando ele foi chamado, né, de filósofo. Ele disse que ele não era um filósofo, ele foi chamado de sábio, desculpe-me. Ele disse que não era sábio, sim um filósofo. Lembrando que a palavra filosofia ela vem do grego, né? Filia, sofia. Filia significa amor, amizade, e sofia, sabedoria, conhecimento, né? E a filosofia ela vai nascer por volta do século VII a.C., na cidade de Mileto, na Magna Grécia. Por que eu falo Magna Grécia? Porque nós temos que entender que no mundo antigo, aquela região ali ao sul do Mediterrâneo, como todo, ela era entendida como território grego. Uma grande parte, principalmente na parte ali do sul ao leste, ali, né, o sudeste, podemos dizer ali, a costa do Mediterrâneo. E a cidade de Mileto, ela fica atualmente na Turquia. Só que naquela época ela é entendida como pertencesse ao território grego. Então, se fosse hoje, é como se a Grécia tivesse nascido onde é a Turquia. Mas antes, né, no período antigo, era território grego, falava-se grego, né, tinha os modos e costumes gregos. Então, considera-se que ela nasceu na Grécia, por volta, mais ou menos, do século VII a.C. E o primeiro filósofo, nós acreditamos que tenha sido Tales. Pelo menos a tradição considera o Tales como o primeiro filósofo. Nós tivemos, né, algumas coisas que possibilitaram, né, o surgimento da filosofia, né? Entre elas, a filosofia ela se caracteriza pela produção de uma cosmologia no seu início, que vai fazer, né, um contraponto à cosmogonia.
o que seria essa cosmogonia? A palavra cosmos, né, significa ordem, organização. A gente tem que pensar o cosmos no conceito de universo, de mundo, né? É uma explicação do mundo através dos mitos. E cosmologia seria essa explicação, mas na perspectiva da razão. A filosofia ela vai inaugurar isso. E os gregos explorando os mares, né? Então, quando eles vão explorar os mares não, o mar Mediterrâneo especificamente, eles vão ter acesso a outros povos, né? Os babilônios, os assírios, os caldeus, os egípcios, né? Os persas. Então, a partir disso, eles vão ter conhecimento, né, sobre os mitos desses povos, a cultura desses povos, e com isso eles vão ter mudanças profundas que vão orientar, né, essas alterações no modo de vida, no modo de pensar dos gregos, que vão possibilitar o surgimento da filosofia. E quais foram esses modos, né? Em relação à questão dos mitos, os mitos eram muito voltados para a questão da monstruosidade. Existia uma distância muito grande entre os deuses e homens, tinha um temor muito grande em relação ao mundo. E eles vão humanizar mais essa relação. Os deuses vão se tornando seres mais humanizados. E aí vão trazendo essa perspectiva mais racional para dentro da mitologia, né, que representava algo desconhecido. Em relação ao conhecimento, os gregos vão produzir algo que nós chamamos de ciência, né? Eles vão começar a pensar no que é racional, no que é abstrato, nesse tipo de coisa. E também em relação à organização social e política, eles vão desenvolver o que nós entendemos como política, pelo menos no sentido de política enquanto administração pública, né? Não no sentido de relação de poder. Então são esses elementos que vão possibilitar, né? Eles vão trazer também a ideia de razão, né, que vai contrapor, né, esse conceito mitológico, a ideia de pensamento sistemático, etc. Então vai ser essas mudanças, de forma geral, que vão produzir. Sobre a questão do mito, né? O que é mito? A primeira coisa que nós temos que entender é que mito não é mentira. Primeira coisa, mito não é mentira. Professor, então o que é mentira? Né? O que é mito? Mentira, gente. Mentira é o seguinte, eu disser, por exemplo, que essa garrafinha aqui quem me deu foi o Silvio Santos. A primeira coisa. Fui uma vez em São Paulo, deu vontade de beber água, bati na casa lá, o Silvio Santos que me atendeu. Né? Eu brinco assim, né? Na verdade não aconteceu isso. Agora, o que acontecia era, os gregos acreditavam nos deuses que eles cultuavam. Para eles era real. Embora nós não entendamos que não sejam, para eles eram. Então, a gente não pode levar em consideração que era uma mentira, porque eles não estavam mentindo. Eles acreditavam realmente naquilo. Não era real. Né? E todo povo, toda civilização possui suas mitologias. Tá? O que é, então? É uma narrativa, né, que explica o mundo, a origem do mundo, a origem das coisas, a relação do mundo, né, os fenômenos da natureza. O mito ele vai surgir num momento da história onde não tinha conhecimento científico, eles não tinham conhecimento da realidade. Então eles precisavam explicar aquela realidade de fato. E como que eles iam explicar essa realidade? Já que eles não possuíam conhecimento técnico, conhecimento científico para conseguir explicar aquilo. Eles associavam os fenômenos da natureza, as reações que aconteciam na natureza, através das ações de seres sobrenaturais. Então, para eles eram dessa forma. E aí cada cultura vai desenvolver formas de explicar essas ações. Tá? Então o mito ele vai ter essa função. E o mito ele tem uma característica de ser inicialmente oral. Por quê? Porque ele vai surgir no início da civilização, nos primórdios da civilização. Ainda não existia uma escrita. Então ele era transmitido ali de forma oral. Tá? Em algumas culturas você tinha pessoas específicas que faziam essa transmissão. Em outras culturas era uma questão mesmo familiar. No caso dos gregos, nós tínhamos os aedos e rapsódos, né? Que eram os poetas. Os gregos acreditavam que esses poetas eles eram inspirados pelas musas, que eram divindades que prestavam serviço ao deus Apolo, que era o deus da profecia, o deus da razão, o deus da arte. Tá? E eles viviam viajando ali no território grego, propagando esse conhecimento. A sociedade grega ela é uma sociedade agrícola nesse período, onde você tinha um domínio de famílias sobre outras famílias. E essas famílias poderosas tinham poder afirmado pelos esses mitos. Esses mitos favoreciam essas famílias, até porque esses poetas que viajavam pelo mundo, eles viviam, né,
viajando, e aí eles eram acolhidos por essas famílias, e essas famílias davam, né, alimento, roupa, moradia, né, no período que eles ficavam ali. Em troca, eles também favoreciam essas famílias. Então, faz parte também do processo de surgimento da filosofia o enfraquecimento dessa dinâmica, tá? Dessas famílias. Mas voltando à questão do mito. O mito narra a origem do mundo e de tudo que nele existe, de 3 formas. Em questão genealógica, como assim questão genealógica? Encontrando o pai e mãe de todas as coisas, né? Por exemplo, através das relações sexuais entre forças divinas, no caso da mitologia grega. Por exemplo, os titãs vão gerar quem? Não, gerações que vão gerar os titãs, né? Por exemplo, Gaia e Urano vão ter relação sexual e vai gerar os titãs, entre eles Cronos. Cronos vai cortar o falo do pai, aquela coisa toda, depois ele casa com Reia e vai ter os seus filhos, que são os primeiros deuses, né? E aí vai ter a Guerra dos Deuses, a eu esqueci o nome da palavra, que vai ter a Guerra dos Lá, né? A palavra é um pouco difícil, não consigo falar. E aí depois Zeus vai se casar com Hera e vai ter os outros deuses, e vai indo assim sucessivamente. Então ele vai explicar a genealogia de todos os seres. Nós temos também a questão da rivalidade ou aliança também dos deuses. Um exemplo é a Guerra de Troia. Você tinha 2 exércitos, o exército dos gregos e o exército dos troianos. Os deuses eram os mesmos deuses que eles cultuavam. E aí foram 10 anos de guerra e várias batalhas. Algumas batalhas os gregos venceram, outras batalhas os troianos venceram. Ao invés deles entenderem que essas batalhas eram vencidas devido à estratégia militar, exército mais cansado, motivação, essas coisas, eles associavam o quê? Que era Zeus que estava apoiando o exército naquele momento. Segundo a narrativa de Homero, Zeus sempre estava alternando, né, esse apoio. E em relação a recompensas ou castigos, né? O ser humano ele é um ser desprovido de habilidades físicas em relação aos outros animais. E por causa disso, Prometeu, com medo que o ser humano sofresse no mundo, resolveu roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. O fogo representa a técnica. E por causa disso, os deuses resolveram castigá-lo. E ele passou a eternidade sendo devorado por corvos. Durante o dia, os corvos devoravam suas vísceras, à noite, as vísceras nasciam para, durante o dia, fossem devoradas novamente. Tá? E aí, como eu tinha dito, né, a passagem do mito para a razão, mito logos, né, da cosmogonia para a cosmologia. E o que seria isso? Né? Vamos pensar no que é o mito. O mito, primeiro, ele pretendia narrar como as coisas eram no passado imemorial, tá? Longínquo, fabuloso. A filosofia não, ela tenta explicar como e por que no passado, no presente e no futuro, as coisas como são. Tá? Enquanto o mito ele tenta explicar como era antes, né? Como se algo de antes fosse diferente de hoje, a filosofia ela entende que as coisas não tinham essa mudança. A primeira coisa. Segundo, o mito ele tenta narrar as coisas através de genealogia, rivalidade, aliança, né? Que vão acontecer entre forças divinas e sobrenaturais. Já no caso da filosofia, ela explica a produção das coisas por causas naturais e impessoais, né? Através das relações das leis da natureza, esse tipo de coisa, né? Ela tem essa pegada voltada mais para uma questão do aspecto científico. Ela vai basear no quê? No processo racional da compreensão das ações da natureza, tá? Dentro daquela ideia de casualidade, talvez, apesar que alguns autores discordam, né? Os céticos, principalmente. O mito não se importa com contradição, com o fabuloso ou com o incompreensível. Já a filosofia concorda. É à toa que nós estudamos lógica, né? A filosofia acha que tudo existe todo um rigor, um sistema que deve ser compreendido. Então nós temos essas duas diferenças básicas. E quais foram as condições históricas para o surgimento da filosofia? Nós temos a primeira, que eu já tinha citado, que foi a questão das viagens marítimas. Tá? A primeira foi a questão das viagens marítimas. A partir dessas viagens marítimas, eles herdaram conhecimento técnico, conhecimento intelectual, né? Existia uma coisa no Egito que era muito interessante, que é o fenômeno da cheia do rio Nilo. Em determinado momento do ano, devido às chuvas, o rio Nilo enchia, e aí quando ele esvaziava de novo, a margem do rio ficava extremamente fértil. Então eles aproveitavam aquele momento para plantar.
Quando os grãos, né, as plantações estavam desenvolvidas, eles escolhiam que era um tempo antes de vir e o rio subisse. E no momento de cheia, até aquele momento de novo da colheita, eles tinham alimento para o ano todo. Como que eles faziam isso? Eles tinham um sistema de marcação de tempo, um calendário. Os gregos vão fazer o quê? Vão começar a usar o calendário também. Eles inventam um calendário deles, né, criam um calendário deles, e com isso eles começam também a ter essa administração do tempo para as coisas. Tanto para a agricultura como para outras coisas. E aí com o calendário fica mais fácil. Você sabe qual período que é bom para plantar tal coisa, qual período que é bom para colher, esse tipo de coisa. Você vai ter a invenção da moeda, porque antes tudo era feito através de escambo, né? O que é o escambo? Trocas, né? Catira, que a gente fala. Era uma sociedade agrícola, então você plantava uma coisa, o outro plantava outra, o outro criava algum animal, então você fazia uma troca ali. Agora, com eu esqueci a palavra agora, que a gente usa quando a pessoa sai do campo e vai para a cidade, urbanização. Qual a urbanização que vai acontecer na Grécia? Você vai ter, né, o surgimento de outras classes, de outros tipos de produto, é necessário ali um controle melhor, então vai ser criada uma moeda, vai ser desenvolvida uma economia, né? Você vai ter artesãos, carpinteiros, essas coisas. O desenvolvimento da vida urbana, como eu acabei de dizer, essa migração dessa galera para a cidade. E com isso você vai ter que criar uma série de regras, né, desenvolvimento da vida urbana. Adoção de uma escrita alfabética, então vai ter uma escrita que até então não era utilizada, eles vão criar o alfabeto grego, e aí com isso vai criar as regras gramaticais, né, as estruturas de linguagem, que vão seguir aquelas regras. A lei, uma lei universal, que antes tudo era ditado através da vontade daquela família que governava, agora não, agora é uma lei universal que serve para todos. A ideia de uma coisa que não existia, né, que vai passar a existir, que é o espaço público, que é um espaço onde todo mundo tinha direito a participar, e aí as pessoas iam ali para trocar ideias, conversar. E a questão da discussão de discussões políticas, discussões sobre a vida, de modo geral, né? Discussões filosóficas, podemos dizer. E dentro desse cenário que vai possibilitar o surgimento da filosofia. Tá? E eles vão criar o conceito de política. Né? A palavra política vem de polis, significa cidade. Com o surgimento da cidade, alguém vai ter que administrar a cidade. E aí eles vão começar a pensar nessa questão da política. Lembrando que a sociedade grega ela tinha uma característica que, infelizmente, as sociedades antigas era normal, né? Que tem se perdido isso agora na sociedade contemporânea, mas é uma luta ainda muito grande, né? Que é a questão da escravidão. Inclusive, eu vi hoje uma reportagem de manhã de psicólogo de uma mulher, de uma senhora de 86 anos, que ela estava há 72 anos em cárcere privado. Ela era presa dentro da casa e trabalhava, né? Um trabalho análogo à escravidão, né? Ela era uma escrava. Ela morava, era presa na casa, ela não tinha direito de sair da casa e ela trabalhava como empregada doméstica nessa casa. 86 anos, imagina. Era passar de geração para geração. Então, assim, nós temos vários casos assim, inclusive em regiões mais distantes, nós temos muitos casos parecidos. Infelizmente, a sociedade grega era uma sociedade escravagista, então você tinha escravos e por causa disso não havia, né, necessidade do cidadão ateniense, vou dar o exemplo de Atenas, que é a democracia ateniense, não havia necessidade dele trabalhar porque ele possuía escravos, então ele podia, né, estar fazendo outras atividades. Então ele dedicava sua vida à vida pública, podemos dizer assim. Lembrando que a democracia grega é considerada uma democracia participativa, mas na prática quem era cidadão grego? Homens com posse, adultos e nascidos na cidade. Mulheres, crianças, estrangeiros, pessoas que não possuíam, né, bens, escravos não eram considerados cidadãos. Então uma minoria era considerada cidadão. E essa galera vivia no espaço público o tempo todo, discutindo, debatendo, conversando, e com isso tendo, né, esse espaço, né, o ócio para produzir. Já não sei se você vai falar do ócio produtivo. Eu até gosto de destacar que na história da humanidade, claro que nós tivemos várias exceções ao longo da história, mas de um modo geral, é a primeira vez na história da humanidade, nessas últimas décadas, que pessoas pobres do meio trabalhadores estão tendo espaço para produzir intelectualmente. Né? Inclusive a ideia de escola pública e integral, né, uma escola pública que todos têm acesso é uma coisa muito recente, coisa que os meus avós não tiveram, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que vocês, alunos do ensino médio, estão tendo oportunidade de ter. E eu acho que devem, né, valorizar mais isso. A minha avó é analfabeta, o meu avô ele aprendeu a escrever porque, no caso paternos, né,
porque a vizinha dele era professora e ensinou, mas ele não frequentou a escola. Os meus avós maternos são analfabetos. Os meus pais estudaram só até a 4ª série, porque a partir da 5ª tinha que pagar na época. Então, nós tivemos acesso a isso, né? Da família da minha mãe, eu fui o primeiro a ter curso superior. Do meu pai, não, porque meu pai eles estudaram aqui em Belo Horizonte, meu tio ainda conseguiu passar no Senai, depois ele passou no Cefet, ele correu atrás e conseguiu. Hoje eu até trabalho com um tio meu aqui na escola que eu trabalho, uma das escolas que eu trabalho. Então, mas a família da minha mãe, não. Então, assim, é uma oportunidade que vocês estão tendo, e nós temos que aproveitar, porque além de a gente ter acesso à educação, a gente está tendo acesso à produção de conhecimento, coisa que não tinha, era uma coisa reservada às elites no passado. E na filosofia é a mesma coisa, como qualquer saber, tá? E eles vão produzir, né, porque eles tinham esse espaço. Agora, mas era algo próprio da própria cultura, né, infelizmente. Filosofia como instituição típica grega, né? A filosofia pode ser entendida como aspiração ao conhecimento do raciocínio lógico, demonstrativo e sistemático. Ela tinha uma tendência, né? Ela tem uma tendência à racionalidade, ela recusa explicações pré-estabelecidas, ela tem uma tendência à argumentação e ao debate, e ela tem uma capacidade de generalização. Ou seja, generalização no sentido de se aplicar às leis universais. Ela tem essa capacidade dedutiva, né? De remeter aquilo que é possível ao universal, não de generalizar, mas de ter uma capacidade de generalização dentro daquilo que é possível. E, ao mesmo tempo, também tem uma capacidade de diferenciação quando é necessário. Tá? E qual o legado que ela traz para a gente, né? O conhecimento verdadeiro deve encontrar as leis e os princípios universais necessários ao objeto conhecido. Tá? Ou seja, existem leis universais que devem ser conhecidas e observadas, que a natureza segue uma ordem necessária, regida através de leis, que podem ser conhecidas, tá? E a razão humana também obedece certos princípios lógicos, né? Da mesma forma que a linguagem segue esses princípios. E as práticas humanas, elas dependem da vontade livre, tá? Que vão partir de uma escolha emocional ou uma escolha racional, mas que também existem situações que são acidentais, tá? Então, essa visão que nós temos, né, de contradição, de querer respostas, de buscar sempre racionalizar as coisas, tudo isso é uma herança que nós vamos trazer desde lá da origem da filosofia grega. Por que eu falo filosofia grega? Porque nós temos as filosofias orientais, por exemplo. Tá? A filosofia grega, a filosofia que a gente estuda na escola não é a única, mas é que a gente estuda por quê? Porque ela tem esse caráter científico, ela está ligada a esse pensamento racional, lógico, que a ciência tem. Na verdade, a ciência, para quem não sabe, a ciência moderna, ela é uma derivação do pensamento filosófico. É um movimento que vai surgir ali com o positivismo, e a partir disso vai ter a fragmentação da filosofia e o surgimento, né, dessas outras ciências experimentais. Tanto que Newton escreve uma obra chamada Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza. O Newton, ele não era um físico, o Newton era um filósofo, né? A partir dessa obra que vai surgir a física moderna, tá? A física clássica é uma física aristotélica, né? Que era um filósofo. Então, os antigos, eles estudavam tudo. Eles eram considerados pensadores, filósofos. E aí, a partir disso, que vai ter outras coisas. Tanto que, para ser considerado um filósofo, não necessariamente você tem que ser formado em filosofia. Você só tem que ser um pensador, né? O estudo de hoje de filosofia, ele estuda a história da filosofia e as principais ideias dentro da filosofia. E ele vira um pesquisador da área de filosofia. Não necessariamente um filósofo, né? Para ser um filósofo tem que ter outras coisas aí. Que é diferente de uma pessoa que estuda geografia, que estuda biologia, né? No mais, eu acredito que seja isso. Qualquer coisa vocês podem, né, tirar as dúvidas aí nos comentários. Assim que possível eu vou respondendo. Meus alunos aí têm alguma dúvida que eu possa responder aqui. Se não vergonha, eu vou desligar o vídeo aí, qualquer coisa eles tirar uma dúvida. Mas no mais, vocês podem chamar aí, tá? E precisando, só me chamar lá, mandar nos comentários, ou me chamar no Instagram, tá? Não sei se está espelhado, porque eu marquei para não estar espelhado o vídeo. Estou gravando pelo celular, mas para mim está aparecendo espelhado, então eu fiquei na dúvida. Mas está ali, meu @ KS Pereira, tá? Aí, qualquer coisa vocês me chamam aí. Abraço a todos, boa semana, bons estudos. E compartilhem o vídeo para o pessoal aí, né? Conhecimento nunca deve ser fechado, conhecimento tem que ser compartilhado. E quem quiser, se inscreva aí e curte o vídeo, se precisar. Abraço.